Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, cá estamos mais uma vez para levar até a si este programa de informação, onde se inclui o dia-a-dia da luta contra a Covid-19 e mais tarde vamos ter, como é habitual, a nossa linha aberta. Hoje abrimos com uma grande notícia do dia. O governo norte-americano disse hoje que uma terceira vacina da Pfizer ou da Moderna deverá ser aplicada a partir de 20 de setembro. A variante Delta parece ser responsável pela disseminação do vírus. O governo Biden divulgou esta quarta-feira planos para começar a oferecer vacinas de reforço Covid-19 neste outono para os americanos que receberam as vacinas Pfizer ou Moderna, 8 meses depois de serem totalmente vacinados, já que os casos da variante Delta continuam a espalhar-se por todo o mundo. Os americanos elegíveis podem receber uma terceira injeção a partir do dia 20 de setembro, dependendo da autorização do Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é esperada nas próximas semanas, de acordo com um comunicado do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e outros especialistas médicos em administração. As doses iniciais irão para aqueles que foram totalmente vacinados no início do lançamento da vacina, incluindo profissionais de saúde, residentes de lares de idosos e outros idosos. A administração planeia também começar a distribuir doses de reforço diretamente para residentes de instalações de longa permanência, de acordo com o comunicado. O anúncio vem enquanto a variante Delta altamente contagiosa agora responde por mais de 98,8% dos casos nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Funcionários enfatizaram que vacinas destas, da Pfizer e Moderna, continuam a ser eficazes na redução do risco de hospitalização e também de morte, mas admitiram que dados recentes deixaram claro que as proteções começaram a diminuir após as doses iniciais e no meio está uma variante Delta dominante. As autoridades disseram que antecipam que as vacinas de reforço provavelmente serão necessárias para as pessoas que receberam a injeção da Johnson & Johnson, mas reconheceram que ainda estão a coletar dados, já que o lançamento federal da vacina só começou nos Estados Unidos em março. Alguns defensores da saúde global criticaram a recomendação de uma terceira dose, argumentando que os Estados Unidos dever-se-iam concentrar mais em doar o seu suprimento de vacinas contra a coronavírus para países de baixo rendimento que ainda estão a lutar para inocular as suas populações. As autoridades reconheceram que precisarão de equilibrar a oferta de vacinas de reforço com as suas campanhas para vacinar mais pessoas em casa e no exterior. A mudança de política vem por causa de dados divulgados em Israel e também do Instituto Mayo. O Biden diz que é necessário uma terceira dose da vacina. Está de acordo? Estou de acordo, porque se os cientistas aprovam, quem somos nós para opinar que não temos assim muita experiência? Eles é que estão preparados para dizer a opinião nossa, por isso eles estão lá. Eu estou de acordo que todo mundo leve vacina. Eu já levei as minhas primeiras duas e se for preciso levar outra também. Eu acho que todo mundo tinha que levar porque assim, e todo mundo tinha que usar a máscara também e não estar atrás de máscara. Porque nós estivemos em Portugal e todo mundo anda com máscara. E então aqui a malta está muito relaxada porque eu vou para o sul do Jersey, ninguém anda com máscara. Sim, eu acho que sim, se for para eles apresentar alguma coisa que vai ser uma coisa boa, sim, estou de acordo. Já tomei a primeira dose, não tomei a segunda ainda. E depois terá uma terceira em setembro, outubro? Se for recomendável sim, eu sou de acordo. Não, eu tomei a minha, tomei só uma porque eles disseram que era só preciso uma. Johnson. Agora senti-me uns dias com uma pressão na cabeça, parece que andava a cair, mas agora tenho andado melhor. Mas se for preciso outra, vais lá? Se for preciso outra, tenho que ir, mas eu acho que eles disseram que era só preciso uma. Se é necessário, por que não? Perfeito. Porque diz ele que o efeito da primeira e segunda pode desaparecer ao fim de 7 ou 8 meses. Okay. Então seria necessário um reforço. Isso não lhe faz qualquer problema. Nada. Se eu preciso da quarta, vamos a ela. Pois é, era aquilo que nós esperávamos. Portanto,
O FDA a vai aprovar, obviamente, porque já está definido que a partir de 20 de setembro as pessoas vão começar a poder aplicar a terceira vacina, atenção, nas vacinas da Pfizer e da Moderna. Portanto, quem tomou uma dose da Johnson & Johnson ainda não há qualquer indicação a esse respeito. Portanto, faça contas, se tomou a vacina em fevereiro, provavelmente só terá de tomar a outra vacina em outubro, setembro, outubro ou novembro. No entanto, eu hoje tive a oportunidade de conversar com um médico de clínica geral em Newark que me disse que uma vacina contra o Covid não tem nada a ver com a vacina anti-flu ou pró-flu. Portanto, aqueles que tomam vacina para o flu, portanto para a gripe, podem, uma semana ou 2 ou 3 depois, tomar a terceira dose no caso de o seu médico entender que o deve fazer. Portanto, eu falei com o meu que me disse que deveria fazê-lo. E, obviamente, que o conselho para as pessoas é que perguntem ao vosso médico assistente, ao vosso médico de família, para saber se estão de acordo ou não em tomar ou não o tal dose de reforço que dizem que irá fazer bem, pelo menos com mais capacidade de anular a Covid e oferecer anticorpos àquelas pessoas que têm um sistema de imunização mais fragilizado. Vamos agora para o TSA. O TSA estendeu até janeiro, e esta é outra notícia importante, a obrigatoriedade do uso da máscara nos aviões. Veja bem, essa obrigatoriedade deveria ter terminado, ou terminar, no dia 14 de setembro. A Administração da Segurança de Transporte entendeu uma exigência federal de que todos os passageiros devem usar máscaras nos voos nos Estados Unidos por mais 4 meses para mitigar a disseminação do Covid-19. O TSA anunciou esta quarta-feira que a exigência vai durar até pelo menos 18 de janeiro. Foi definido para expirar até 14 de setembro, mas esta data vai ser dilatada. O mandato aplica-se a todos os viajantes comerciais em todas as companhias aéreas dos Estados Unidos e está em vigor desde o início deste ano. A extensão da diretiva foi impulsionada pelo aumento de casos em todo o país que resultaram em grande parte da variante do coronavírus Delta, que é mais contagioso e mais resistente às vacinas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Sarah Nelson, presidente do Association of Flight Attendants, aplaudiu a ação do TSA e disse que a viagem aérea é um dos espaços aéreos mais controlados, com camadas de protocolos de segurança que possibilitam servir as comunidades, disse ela em comunicado. Temos a responsabilidade na aviação de manter todos os seguros e fazer a nossa parte para acabar com a pandemia em vez de ajudar na contaminação dela. A administração do FDA disse que houve quase 3.000 incidentes com passageiros que violaram o mandato da máscara federal. Portanto, se esperava no dia 14 de setembro deixar a máscara, vamos prolongar até pelo menos meados de janeiro essa possibilidade. Tudo por causa da Delta. E tem havido muitos problemas, não só nos aviões, como também em terra, por causa das pessoas que se recusam a viajar com máscara. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1.000 mortos devido à Covid-19 num só dia, algo que não acontecia desde abril. O sul do país continua a ser o epicentro da grande preocupação dos cientistas. Mais de 1.000 mortes por Covid-19 ontem, terça-feira, o que equivale a cerca de 42 mortes por hora, de acordo com uma contagem realizada pela agência Reuters. A variante Delta continua a devastar parte do país com baixas taxas de vacinação. As mortes relacionadas com o novo coronavírus aumentaram no mês passado, atingindo uma média diária de 769, a maior desde meados de abril. A contagem da Reuters, a partir de dados estaduais, revelou 1.017 mortes na terça-feira, elevando o número total de óbitos para pouco menos de 623.000 pessoas, o maior número de mortes oficialmente reportado por qualquer país do mundo. A última vez que os Estados Unidos ultrapassaram o marco das 1.000 mortes foi em março. Os Estados Unidos notificaram mais de 100.000 novos casos diários, em média, nos últimos 12 dias, um recorde de 6 meses. As hospitalizações relacionadas com a Covid-19 aumentaram em cerca de 70% nas últimas 2 semanas.
O sul do país continua a ser o epicentro do último surto, com a Flórida a reportar quase 26 mil novos casos na última semana, de acordo com dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. E como sabe, tudo isto por causa de falta de uso de máscaras, que deve continuar, sobretudo em locais fechados. O regresso às aulas na Flórida está a causar muita apreensão, com vários distritos escolares a optarem pela obrigatoriedade do uso de máscaras, desafiando a diretiva do governador Ron DeSantis. Em Miami-Dade, o diretor escolar, o luso-americano Alberto Carvalho, fez saber que o bem-estar das crianças é prioridade e dominará a decisão a seguir. O diretor das escolas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, referiu durante o seu discurso anual de regresso às aulas que as ameaças feitas pelo Estado de impedir que as escolas exijam um uso de máscara obrigatório não impedirão o distrito de fazer o que é correto. Espera-se agora, a todo momento, que o distrito tome uma decisão sobre essa obrigatoriedade, numa altura em que os especialistas médicos e de saúde pública estão a analisar toda a situação e depois do Conselho de Educação da Flórida ter votado ontem, terça-feira, uma investigação em 2 distritos escolares cujos mandatos de obrigatoriedade do uso de máscara desafiam a diretiva do governador Ron DeSantis. Alberto Carvalho referiu: "Não há ameaça ao meu salário, que me obriga a abdicar de fazer o que é correto. A vida dos nossos alunos, a vida dos nossos professores, as suas vidas são muito mais importantes." Funcionários estaduais, no início desta semana, ameaçaram reter o salário dos diretores e membros do Conselho Escolar de distritos de escolas públicas que exijam a obrigatoriedade do uso de máscara, sem opção de exclusão. As escolas de Miami-Dade decidirão na próxima semana se planeiam seguir o exemplo de Broward ou tornar as máscaras obrigatórias, apesar das novas regras estaduais. O que está claro agora é que este não será o início de um ano letivo normal. Durante o seu discurso, Carvalho falou amplamente sobre como os alunos e funcionários do distrito, que apelidou de heróis, devido à forma como encontraram maneiras de ter sucesso, com uma taxa de graduação de 93,1% e, pela primeira vez, não tendo escolas classificadas com Fs ou Ds, apesar de um ano onde os desafios foram enormes e incluíram processos longos de quarentena e mesmo lutas pessoais, e que agora se prepara para novos desenvolvimentos. O português de Lisboa, Alberto, e neste caso é o diretor, portanto o superintendente escolar de Miami-Dade, está em rota de colisão com o governador do estado da Flórida, Ron DeSantis, e isto é de facto uma situação muito complicada. Amanhã vamos com certeza com o Ricky Durães a estabelecer ligação com o Alberto Carvalho para sabermos mais novidades. Em Massachusetts não é obrigatório o uso de máscaras, mas a situação, que tem sido razoável, está a tornar-se muito mais complicada. O nosso amigo Francisco Viveiros fala-nos da pandemia em Massachusetts e também nos Açores. Caros amigos, muito boa noite. Para vos dar uma situação da situação pandémica aqui no estado de Massachusetts, devo dizer que os casos têm aumentado substancialmente. Para vos dar um exemplo, na última semana de junho havia cerca de 60 casos por semana, enquanto neste momento e na última semana foram registados 1.238 novos casos. Com estes números, e segundo as normas do CDC, já deveria ser obrigatório o uso de máscara em recintos fechados. No entanto, o governador, há 2 dias atrás, o nosso governador Baker afirmou que não pretende seguir esta norma por diversas razões, tais como o Estado estar com cerca de 75% da população adulta completamente vacinada, 85% já com a primeira dose, e o Estado ser o 8º do país com menos casos por habitante. E é o 3º com menos hospitalizações por habitante. Para vos dar um exemplo, enquanto os Estados Unidos, por 100 mil habitantes, têm 25 hospitalizações, o estado de Mass tem 5. Quanto aos Açores, os números baixaram um pouco. Hoje o relatório aponta para 457 casos, sendo 383 em São Miguel, 29 na Ilha Terceira, 18 na Ilha de São Jorge, 12 na Ilha de Faial
7 na Ilha da Graciosa e em Santa Maria e 1 no Pico. Como sabem, regressei recentemente nos Açores e mais uma vez recomendo que ao irem aos Açores façam o vosso registro em mysafeazores.com. É muito importante porque ao chegarem ao aeroporto muitas vezes encontramos funcionários da Direção Regional de Saúde que não estão a reconhecer os testes que nós fazemos aqui nos Estados Unidos, mesmo sendo o PCR, claro. Ao se registarem no mysafeazores.com, não têm qualquer problema, porque fazem o upload do vosso teste, fazem o vosso registro e ao lá chegarem simplesmente as funcionárias fazem um scanner com o telemóvel e todos os dados já lá estão e já foram apreciados pelas instâncias superiores. No regresso, recomendo que façam a marcação do vosso teste com muita antecedência. Pode ser um teste antigênio que custa 35 euros, é muito mais barato. E podem fazer, por exemplo, no caso de São Miguel, eu fiz na Farmácia Garcia, no Parque Atlântico. É um teste rápido, é um teste que nós recebemos um resultado em 30 minutos e pode ser feito até 24 horas antes da nossa partida. É muito importante que façam este registro atempadamente, atendendo a que se forem ao aeroporto e não tiverem o teste devidamente feito, não embarcam, terão de fazer um novo reagendamento e muitas vezes esse reagendamento, atendendo ao tipo de passagens que nós utilizamos, porque para serem mais baratas não permitem alterações, custa muito dinheiro, pode custar 200 ou 300 dólares por passagem o novo reagendamento. Para todos a continuação de uma boa noite e mantenham-se seguros. Boa noite, Francisco Viveiros. Ele a dar-me a informação completa e correta sobre aquilo que está a acontecer em Massachusetts e também dos Açores, onde esteve muito recentemente. E por falar nos Açores, fala em Portugal, porque somou nas últimas 24 horas mais 2.983 novos casos de Covid-19 e 17 mortes. O número de internamentos continua a descer, já a taxa de incidência não registrou qualquer alteração desde o último balanço. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 17 mortes e 2.983 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 695 doentes, menos 49 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos estão 139 doentes, menos 5 do que ontem. A nível de infecções, Lisboa e Val do Tejo reporta 1.146 casos e 6 mortos. Segue-se o Norte, com 858 infectados e 2 óbitos. O Centro conta com mais 419 contágios e 4 vítimas mortais. O Algarve contabiliza 287 infectados e 3 mortes. Já o Alentejo soma mais 185 infecções e 2 óbitos. Nos arquipélagos, os Açores reportaram 43 novos casos e a Madeira soma mais 45 infectados. O boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira dá conta que a taxa de incidência se manteve em 314,5 a nível nacional. Já em Portugal continental, a taxa de incidência também se manteve em 318,8. O índice de transmissibilidade, ou RT, também não registrou alterações, mantendo-se assim em 0,96 tanto no continente como a nível nacional. Portugal já tem cerca de 66% da população com vacinação completa contra a Covid-19 e 76% com pelo menos uma dose administrada. Nas faixas etárias a partir dos 65 anos, a vacinação abrange já a quase totalidade da população, sendo que 99% têm pelo menos uma dose e entre os 65 e os 79 anos há 97% da população com vacinação completa. Dos 18 aos 24 anos, a vacinação avançou de forma significativa, com 54% dos jovens adultos com pelo menos uma dose da vacina. Segundo a proposta de desconfinamento apresentada pelo Primeiro-Ministro António Costa, Portugal espera chegar a uma percentagem de 71% da população completamente vacinada até ao dia 5 de setembro. Bem, um pouco por todo o mundo e com a disseminação das novas variantes da Covid-19, os governos endurecem agora as medidas de combate à pandemia. Países como a Austrália, China e Israel tomam medidas muito mais restritas.
Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados. É assim o panorama nas duas maiores cidades da Austrália, Sydney e Melbourne, tal como na capital Canberra, depois de vários meses em que o país pôde orgulhar-se de ter níveis de Covid-19 próximos do zero. Há um ressurgimento nos números causado pelo aparecimento da variante Delta. O governo australiano apertou as medidas de confinamento em vigor nestas três cidades, o que afeta 10 milhões de pessoas. As medidas foram agora alargadas a todo o estado da Nova Gales do Sul. Na China foram já distribuídos 60 milhões de doses da vacina anti-Covid aos jovens entre 12 e 17 anos. Segundo a contagem feita pela agência Reuters, o país administrou mais de 1.800 milhões de doses, o suficiente para vacinar 65% da população. Em Israel, um dos países mais avançados em termos de vacinas, o primeiro-ministro Naftali Bennett apelou a que se trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo ao sábado, dia sagrado dos judeus, para inocular toda a população. E a Austrália é, de facto, um grande exemplo. Em Canberra, apenas com um caso, aplicaram-se restrições únicas e muito piores do que aquelas que existiam antes. As compras na internet aumentaram fortemente nos últimos anos e é perfeitamente lógico porque existe uma tendência reforçada pelas medidas de combate à pandemia da Covid-19. Mas os consumidores continuam a apreciar fazer compras em lojas fisicamente, sobretudo no setor do chamado luxo. O comércio a retalho sofreu grandes mutações na última década, mas a procura de produtos de luxo parece ter resistido à tempestade da Covid-19. As grandes potências mundiais estão agora de olhos postos no Afeganistão. Em conferência de imprensa, os talibãs afirmam que não querem guerra, mas sim trazer a paz ao Afeganistão. Duvido. Em claro contraste com o caos dos últimos dias dentro do país, a mensagem dos talibãs para fora é de serenidade. Um dia depois de assumir oficialmente o controle do Afeganistão, o movimento deu esta terça-feira a primeira conferência de imprensa. Os talibãs reclamam o direito à liberdade, querem reconhecimento internacional e, para isso, estão empenhados em convencer o mundo de que mudaram. No século XXI, garantem, as leis do Islão não vão ser impostas da forma brutal como foram no passado. Conquistar a liberdade é o direito de todas as nações. O povo afegão, ao usar o direito legal, após 20 anos de luta contra os infiéis, conseguiu conquistar a liberdade e limpar o país da ocupação e dos ocupantes. Respondendo a preocupações concretas da comunidade internacional, o grupo quer que os meios de comunicação privados permaneçam independentes, mas aos jornalistas foi deixada uma recomendação: não devem trabalhar contra os valores nacionais. Em relação a quem colaborou com o anterior governo ou forças estrangeiras, os talibãs garantem que não procuram vingança. O grupo assegura ainda que os direitos das mulheres vão ser honrados, desde que dentro das normas da lei islâmica. Esta situação do Afeganistão é de facto complicada. Eu conheço muito bem esta situação do ponto de vista internacional e, para já, hoje o Fundo Monetário Internacional decidiu cortar qualquer apoio ao novo governo do Afeganistão. O grande problema do Afeganistão neste momento, só para entender, é importante que saiba que se combate há 20 anos o governo do Afeganistão e as forças aliadas e os Estados Unidos contra os talibãs. Pois os talibãs mais velhos, neste momento, não desejam tanto a guerra como os talibãs mais novos. Esses, sim, optam pela guerra. Já hoje há a circular na internet várias fotografias em que se vêem mulheres com burca, com cordas amarradas aos seus pulsos e a serem puxadas pelo marido. Portanto, que exige que elas não se mostrem em público, não estudem, não trabalhem, fiquem apenas em casa. E isso é uma prática islâmica que não vai desaparecer de um dia para o outro. Bem, desta vez, desde terça-feira, aliás, que a Rússia e o Tajiquistão estão envolvidos em exercícios militares junto à fronteira afegã. Moscovo já ofereceu assistência militar a vários países, caso estes se vejam ameaçados por radicais afegãos. A Rússia e o Tajiquistão iniciaram na terça-feira exercícios militares conjuntos junto à fronteira afegã.
Segundo um comunicado do Ministério Russo da Defesa, os exercícios vão prolongar-se durante um mês e envolvem cerca de 1 milhar de militares russos. As manobras têm lugar poucos dias depois dos Talibã terem assumido o controle do Afeganistão na sequência da retirada das forças lideradas pelos norte-americanos. De recordar que a fronteira entre o Tajiquistão e o Afeganistão estende-se por mais de 1.300 quilómetros. A Rússia, entretanto, já ofereceu assistência militar ao Tajiquistão, assim como a outros países da Ásia Central, caso venham a sofrer incursões de radicais provenientes do Afeganistão. Manobras militares russas, mesmo junto ao Afeganistão. O tema agora é outro e vamos falar do tremor de terra que teve lugar no Haiti muito recentemente. O mais recente número de vítimas mortais do tremor de terra do Haiti indica mais de 2.000 mortos e cerca de 10.000 feridos. Com uma tempestade tropical a fustigar a ilha, os trabalhos foram suspensos e deixa as populações a viver uma tragédia, sem água, sem mantimentos e sem abrigos. O Haiti fica assim mais pobre, à espera que os números de vítimas mortais evoluam ainda mais. Os esforços para encontrar sobreviventes e corpos de vítimas do terremoto que abalou o Haiti no último sábado tiveram de ser parados por causa da tempestade tropical Grace, que atingiu a mesma área que foi mais destruída pelo sismo de 7,2 graus na escala de Richter. As chuvas torrenciais, com 38 centímetros de precipitação, tornaram impossível o prosseguimento do trabalho de remoção dos escombros. A tempestade é apenas a mais recente de uma série de catástrofes que têm vindo a castigar aquele que é o país mais pobre do hemisfério ocidental. O terremoto de sábado fez, segundo a contagem mais recente, mais de 1.900 mortos, milhares de feridos e pelo menos 30.000 desalojados, cuja frustração cresceu com esta paragem forçada nos trabalhos. A Unicef estima que haja 500 mil de crianças no país sem acesso a água potável. Lembram-se com certeza de Goa, Damão e Dio, o território indiano, que já foi território português, e algum património desse território ainda continua vivo na memória de muitos luso-indianos que habitam aquelas ilhas. O pequeno estado costeiro de Goa afastou-se quase completamente do património cultural ligado pelos 450 anos de colonização portuguesa. Agora luta-se para manter a cultura portuguesa viva, mas bem viva, nem que seja pela música, naquele estado. O estado de Goa, na costa oeste da Índia, tem um passado intimamente ligado a Portugal, mas a memória de outros tempos corre o risco de desaparecer num futuro não muito distante. O território traçou o próprio caminho após a ocupação indiana em 1961 e hoje em dia os traços da influência portuguesa na construção vão dando lugar a modernos blocos de apartamentos. Para os lusófilos de Goa, é preciso lutar para manter viva a presença de Portugal. Esta cultura é única, a cultura de Goa, com as suas tradições, com a sua herança. É preciso mantê-la viva e é isso que devemos estar a fazer. É a nossa missão. A memória de Portugal não se esgota nos monumentos e pode ser ouvida sob a forma de fado. Sónia Shirsat, que nem quis aprender português quando era jovem, é hoje uma referência na cultura local e explica ao público presente o que significa cada música cantada. Penso que o fado é uma canção de Goa que fala sobre o seu passado e forma uma ponte para o futuro. É uma canção de dor, mas também de esperança. Se não a protegermos, estamos a negligenciar parte da nossa história. Tirar o fado a Goa é matar uma parte do que somos e que fez de nós quem somos hoje. O fado de Goa parece traçado e passa por lutar para manter viva a história do território. E se tenciona ir a Portugal muito em breve, vamos falar de um assunto que lhe diz diretamente respeito. A greve do CEF em Portugal está a obrigar muitos passageiros que se deslocam dos Estados Unidos
e de outros países como o Brasil e o Canadá, a horas de espera nos aeroportos, isto em Portugal. As máquinas de registro de cartão de cidadão e de passaportes não estão propositadamente a funcionar. E isto porque o CEF quer dificultar a entrada dos imigrantes portugueses no país. O nosso colega Camilo Lourenço passou por esta experiência. Eu vou fazer justiça ao CEF. Eles têm razão numa série de coisas, não é? Porque temos um ministro da Administração Interna absolutamente incompetente, não é? E, portanto, eu compreendo a luta do CEF. O que é que eu não compreendo? É perceber que nós somos um país que vive de quem chega e para quem isto que se passa no aeroporto de Lisboa causa um transtorno muito grande. E eu vou explicar. A greve está cirurgicamente programada para o período entre as 5 e as 9 da manhã. Porquê? Aqueles que não estão habituados a viajar, eu explico. Entre as 5 e as 9 da manhã, mais exatamente entre as 6 e as 9 da manhã, chega a esmagadora maioria dos voos intercontinentais. Aviões grandes, wide bodies, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, que é para ficar apenas por aqui, Estados Unidos, Boston, Newark, Toronto e depois voos da África. São aviões grandes, wide bodies. Um avião destes é suficiente para provocar uma fila brutal nos postos de controle do CEF. E, portanto, a greve está cirurgicamente programada para esta hora. Ora, nós sabemos que estamos desesperados por receber pessoas de fora. Eu não posso aceitar uma greve destas, nestes termos. Não é porque me prejudica a mim apenas Camilo Lourenço, hoje ao chegar a Lisboa, aliás, já tinha antecipado isto ontem, por isso é que eu lhe disse, mi, mabo, não é? Mi, eu e vocês íamos ter uma conversa hoje sobre, porque eu estava mesmo à espera que aquilo acontecesse no aeroporto de Lisboa. E, portanto, eu compreendo tudo isto. Não posso aceitar que um país que tem mais 100 mil desempregados só do turismo, ok? Essencialmente, não vou ser desonesto, essencialmente do turismo, no espaço de um ano. Um país cujo PIB depende em 16% do PIB e o emprego em 14%, não posso aceitar este tipo de brincadeira. Isto prejudica a economia nacional no momento de pandemia e no momento difícil para o país. Portanto, desculpem-me lá os meus amigos do CEF, aquilo não é aceitável. E ainda que para mais, vou dizer mais. O que eu achei deplorável hoje, porque já estava à espera, à saída do SAL, estava com um colega meu, e ele comentava-me ontem, dizia assim, tu vais ver que nós chafamos, passamos pelo controle automático dos passaportes. E eu jurei-lhe, e ganhei a aposta, quando chegássemos ao aeroporto de Lisboa, aquelas máquinas que processam automaticamente passaportes eletrónicos estariam fechadas. Exatamente. Estavam fechadas, como você reparou no vídeo que eu mostrei há bocadinho. E, portanto, isto não é aceitável. Okay? Aquilo estava fechado propositadamente. Portanto, já sabe, se for para Lisboa, nos próximos dias, prepare-se para uma espera considerável, na medida em que o controle de passaportes e de cartões do cidadão estão propositadamente fechados. Portanto, é a greve do CEF, que não é justa, tal como disse o nosso colega Camilo Lourenço. Em Ponte da Barca, isto lá mais para o norte do país, e na sequência da entrevista ao Presidente da Câmara, Augusto Marinho, fomos saber alguns detalhes sobre a iniciativa da autarquia que tem vindo a desenvolver para atrair os imigrantes de segunda e terceira geração àquela região de Ponte da Barca. Ponte da Barca oferece excelentes oportunidades e é nesta construção de base de oportunidades que nós estamos a fazer ao nível empresarial, estamos a fazer também ao nível turístico, para que aqueles que estão fora, que saíram na busca de melhores condições de vida para si e para os seus, possam, caso assim queiram, regressar, investir ou mesmo regressar. Para isso, dentro da parte económica, também é muito importante olhar para a questão da habitação e outros instrumentos, a questão cultural, porque quem quiser regressar encontra aqui um território com oportunidade no plano financeiro, quer nesta questão turística, industrial
ou então alguns nichos também importantes que nós estamos a promover, algumas fileiras na questão agrícola, mas também possam ter comodidade, ou seja, ter rendimento, mas também conforto, e é nessa linha que estamos a avançar com um conjunto de investimentos muito fortes para que exista esse conforto que muitas vezes encontram lá fora, e aqui também tem que ter, reafirma, questões essenciais como o saneamento. Estamos a avançar muito no saneamento, na melhoria da distribuição de água, mas sobretudo na promoção aqui do nosso território ao nível das ecovias, dos nossos trilhos, na afirmação da nossa identidade. Somos um território com uma riqueza para além da natural, no património edificado gigantesco. Refiro o Castelo de Lindoso, o Mosteiro de Bravães, que é um dos elementos do românico religioso mais estudado, importante do país, o maciço rochoso ali do Castelo da Nóbrega, um pouco símbolo da nossa origem, os mosteiros de São Martinho de Crasto ou de Vila Nova de Moia, tudo isto associado também a património depois já mais moderno, mas também muito importante em termos de visitação. As Albufeiras, uma delas a do Alto Lindoso, que tem um circuito de visitação importante, mas também o aproveitamento dos panos de água, e portanto nós temos água, o rio, temos as ecovias, temos a montanha e temos uma oferta também de desportos associados ao desporto de natureza e aventura, que fazem deste um dos destinos de excelência. Refiro-me ao canyoning, aproveitando o rio da Carcerelha, temos as e-bikes, temos todas as atividades náuticas que se desenrolam na nossa Albufeira de Tovedo, e o aproveitamento de uma forma geral de riqueza, de diversidade da nossa fauna e flora. Os nossos imigrantes sabem que estamos a trabalhar para, em conjunto, estabelecermos uma ponte mais próxima. E foi nesse sentido que iniciei, e depois, entretanto, a pandemia tivemos que parar, uma visita, e iniciei por França, mas quero depois avançar também para outros países. Nós temos que evoluir do mercado da saudade, que é muito importante a nossa comunidade ver os seus representantes visitá-los, levar lá um conforto, mas também evoluir para aquilo a que se possa designar de economia, diplomacia económica municipal, ou seja, nós temos uma diáspora muito bem inserida nos locais onde estão instalados, e nós temos que ter a capacidade de saber aproveitar essa riqueza deles lá naqueles sítios de origem, para, em conjunto com os nossos empresários e com os agentes culturais daqui, possamos criar pontes cada vez mais fortes, com laços mais fortes, diminuindo assim a distância, e desta forma também promover o bem-estar lá e cá, e ao mesmo tempo a saudade, a chamada saudade, fica esbatida por essa intensificação de laços que se vão estabelecendo. O nosso amigo autarca de Ponta Barca, Augusto Marinho, fardado a rigor, com a sua camisa de linho branca com motivos regionais. Muito interessante esta entrevista. Bem, colocam-nos frequentemente várias questões, isto é importante para toda a gente que é portuguesa e reside neste país, sobre transação de propriedades, prédios rústicos ou urbanos em Portugal. Se for uma herança, fica já informado que não paga qualquer imposto, portanto, de pai para filho ou de filho para pai. Mas se decidir vender essa propriedade, terá de pagar o imposto, que é a diferença entre o valor da propriedade atribuído pelas finanças e o preço da venda. Agora, o advogado Nelson Teresa, o nosso advogado residente, explica-nos todos os pormenores. Vamos saber. Se herda, sendo filhos ou pais do autor da herança, não há lugar ao pagamento de quaisquer impostos. Portanto, aí o imposto sucessório é zero. Porém, quando a mesma pessoa que recebeu essa herança vai vender um imóvel que compunha essa herança, temos de calcular o imposto mediante o preço pelo qual foi adquirido através da herança. Imaginemos que foi adquirido por 40 mil euros, que era o valor patrimonial do imóvel, o valor atribuído pelas finanças.
E suponhamos que a pessoa vai vender o mesmo imóvel por 80 mil euros. Ora, é a diferença entre os 40 mil através dos quais adquiriu esse imóvel por herança e os 80 mil através dos quais vai vender esse imóvel de herança. Portanto, temos aqui uma diferença de 40 mil euros. E o imposto vai incidir sobre esses 40 mil euros. E depois depende a taxa do imposto ou a carga fiscal depende da declaração de rendimentos que as pessoas tenham. Se for estrangeiro, paga mais. Ou seja, se tiver residência no estrangeiro, paga mais. Aí a carga fiscal é superior. Se tiver residência em Portugal, paga menos. Já agora, quando é a situação inversa, alguém quer comprar, por exemplo, por 40 mil euros, aí paga o imposto municipal sobre transmissões, que é o IMT, e paga o imposto de selo. Neste caso em concreto, 40 mil euros, se fosse para habitação própria e permanente, ou seja, para a pessoa viver lá, só pagava 320 euros de imposto de selo. Se já fosse habitação secundária, dito férias, aí pagaria 720 euros, ou seja, 320 de imposto de selo e 400 de IMT. E como é que é feita, a avaliação da casa pelas finanças quando a mesma foi adquirida, por exemplo, há 20 anos? É assim, nós sabemos que as finanças vão atualizando os valores patrimoniais de X em X anos. Normalmente é de 4 em 4 anos. Ou seja, aí temos que olhar à data da escritura. Ou seja, quando a pessoa, neste caso o autor da herança, a pessoa que faleceu, que comprou, por exemplo, por 10 mil euros. Mas as finanças, entretanto, já atribuíram por 40 mil. Portanto, depende muito quando é que se adquiriu. Exatamente. Se não se souber o valor exato da aquisição, então, por exclusão das partes, vai prevalecer o valor patrimonial atribuído pelas finanças. Eu tenho a certeza que há muitos telespectadores que estão nesta situação e que nos chamam a atenção de um pormenor importante. Mas aquela propriedade que o meu pai me deixou, na altura ele comprou por 500 euros. Ouviu dizer que a atualização das finanças é feita de 4 em 4 anos. Aquilo que valia 500 euros passa a valer agora, vamos colocar uma hipótese, 10 mil euros. Portanto, se vender por 40 mil, vai ter que pagar a diferença entre os 10 e os 40 mil de imposto. Portanto, é importante. Se viver no estrangeiro, paga mais imposto. Se for a sua casa em Portugal, paga menos imposto. No entanto, existem outros pormenores que nós vamos explicar também num dos próximos programas sobre o senhor comprar coisas em Portugal e depois ir receber, portanto, o que tem direito transportando aquilo que comprou para os Estados Unidos. Porque se for português e tiver contas em Portugal, e se tiver propriedades ou tenha no cartão de cidadão que reside em Portugal, o senhor não recebe absolutamente nada. Portanto, vamos falar sobre isso também. E agora, caros amigos, chegamos ao tempo dedicado ao desporto. O Benfica venceu esta quarta-feira na Luz o PSV por 2-1 na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. O jogo da segunda mão, a realizar-se nos Países Baixos, ou Holanda, como quiser, está agendado para a próxima terça-feira, dia 24, às 20 horas, horário de Lisboa, portanto, às 3 da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos. Também na Liga dos Campeões Feminina que existe, o Benfica goleou esta quarta-feira as israelitas do Kiryat Gat por 4-0 em jogo do Grupo A da Ronda 1 e vai defrontar no sábado as luxemburguesas do Racing FK Union do Luxemburgo em Zenica, na Bósnia-Herzegovina. Foi também cancelado, e isto era uma coisa que não estávamos à espera, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, que ia decorrer a 10 de outubro em Suzuka. O aumento de casos de Covid-19 no país nipónico está na origem desta decisão. O Grande Prémio de Fórmula 1 do Japão foi cancelado por causa da pandemia.
O anúncio foi feito esta quarta-feira pela organização após conversações com o governo nipónico. A prova deveria decorrer entre os dias 8 e 10 de outubro, mas o Japão, que realizou os Jogos Olímpicos com um ano de atraso, viu as infecções triplicarem nas últimas semanas e decidiu cancelar o evento. É o segundo ano consecutivo que o circuito de Suzuka não recebe o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. A prova devia acontecer entre os grandes prémios da Turquia e dos Estados Unidos. Os calendários terão assim de voltar a ser revistos. É mais um ajuste nos planos das 23 rondas do circuito da temporada, depois dos cancelamentos dos eventos na China e na Austrália. O que não deverá sofrer alterações é o primeiro Grande Prémio da Arábia Saudita, previsto para 5 de dezembro, e a conclusão do campeonato, uma semana mais tarde, em Abu Dhabi. E pronto, vamos agora saber o valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. O valor do euro é 0,85 em Portugal, 1,17,23. O real no Brasil, 5,28,018 para a venda. Muita gente tem falado do tempo que se faz sentir, tempo nublado, muito quente, úmido, com alguns chuviscos e também algumas tempestades. Isto aqui na Costa Leste. Vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã e para os próximos dias com a nossa colega Catarina Rebibas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 88 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 88 graus. Nova Iorque com trovoada com 87 graus. Boston com trovoada com 82 graus. Hartford com trovoada com 84 graus. Danbury com trovoada com 84 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 88 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 90 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 79 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Bem, e agora vamos encerrar o espaço de notícias para regressar dentro de alguns momentos com a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público.
Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. Então seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973 264 1462. Não se esqueça de baixar o volume da sua televisão e falar apenas pelo telefone. É importante referir, como lhe dissemos, que em termos de perguntas-respostas, telespectadores que querem saber situações relacionadas, sobretudo na ordem jurídica, nós temos o nosso advogado residente que nos responde às perguntas dos telespectadores. Hoje foi a questão das mais-valias. Na próxima semana, na próxima terça-feira, a próxima quarta, aliás, será um programa relacionado com divórcios feitos aqui nos Estados Unidos, não registados em Portugal ou registados duplamente em Portugal. Portanto, fique sempre com essa ideia que nos pode fazer essa pergunta enviando por e-mail a sua pergunta ou por telefone, como quiser. Vamos então à primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Faz favor. Boa noite. Boa noite, Luís. Olá, boa noite. Como está? Tudo bem? Obrigado. Então. Bom, Luís, eu queria fazer só uma pergunta. Então. Eu vou viajar para Portugal segunda-feira mais a esposa na TAP. Sim. Na TAP. Portanto, eu tenho que fazer o teste do PCR quando? Sexta-feira ou sábado? Eu aconselhava-lhe a fazer um antigênio no sábado, não é? É na terça que vai? Na segunda. É na segunda. Aconselhava-lhe a fazer o antigênio no sábado. Sábado de manhã? Sim, porque se fizer sábado, poderá não, como há domingo, poderá não receber a tempo na segunda-feira. E o antigênio é a mesma coisa, portanto, pode fazer o teste antigênio, portanto, tem o mesmo valor. Eu fui Elizabeth, ao PISC. Foi ao PISC, e o que é que lhe disseram? E perguntei lá a situação, eles informaram-me também que podia fazer o PCR no sábado e fazer o antigênio na segunda-feira. Está a ver? Uma dupla sugestão que era exatamente aquela que eu lhe estava a dar, ao tentar dar. Portanto, se não funcionar o PCR no sábado, por qualquer razão, o antigênio funciona. Portanto, essa é de facto uma boa solução. E é bom porque nós gostamos de informar as pessoas do que é que têm a fazer. O pior dia para viajar é de facto a segunda-feira. Porque eu digo-lhe, eu achava que devia fazer o tal PCR no sábado e na segunda-feira fazer o antigênio, porque não paga nada e tem, pelo menos das duas opções, tem tudo a seu favor. E segunda de manhã ainda vai a tempo? Então, aquilo é 20 minutos, meu caro amigo. É 20 minutos? Eu quero 20 minutos. Então faço o PCR no sábado, de manhã, e depois pode fazer na segunda-feira de manhã o antigênio. Mas, entretanto, se eu receber os resultados do PCR... Já não precisa de fazer o antigênio. Na segunda-feira, não é? Exatamente. É isso. Portanto, se não... Diga. Outra coisa, com respeito aos problemas lá do aeroporto, do Serviço Nacional de Fronteiras, essa coisa toda, o pessoal, a única coisa para resolver aquilo era muito simples. O pessoal chega lá, aquilo está tudo fechado, o pessoal começa a avançar, vai. Olha, aquilo é um problema complicado, porque nós recebemos hoje a informação, não só pelo Camilo Lourenço, mas também por vários amigos que têm vindo de Portugal, que chegaram a ficar 4 horas à porta, digamos, do chamada porta do avião, portanto, porta de entrada, portanto, sem chegar ainda ao acesso à entrada do aeroporto, ficaram 4 horas à espera.
Portanto, vai ser, sobretudo para as pessoas com uma certa idade, vai ser um bocadinho complicado por causa desta greve que não se justifica. Talvez seja justa, mas sem o prejuízo daqueles que vão a Portugal gastar dinheiro e passar férias. Não é? Pode ser que até terça-feira a coisa esteja resolvida. Em princípio estará resolvida no final do mês de agosto. Eles dizem até 29 ou 30 de agosto. Mas o Ministro da Administração Interna não tem feito nada para alterar a situação, de forma que vamos ter que continuar a sofrer. É uma vergonha. Ok, Luís, obrigado. Um abraço também, muito obrigado. Hein? Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Bem, obrigada. Então. Eu não estou a falar com o Sr. Pires, não? Sim, está a falar connosco. Sim. Então eu queria pedir um favor. Eu ontem eu estou a falar da Flórida, o meu nome é Helena. Eu ouvi ontem o senhor falar do problema que tinham com o aluguer de carros que alugam daqui. Há um tempo vocês fizeram um comercial de uma agência portuguesa em Aveiro que trazem os carros até Lisboa. Sim. Podiam-me dar o número dessa agência e o nome da pessoa que aluga, por favor? Sim, senhor. A pessoa em questão chama-se Zé Romão, portanto, Zé Romão. E o número é o 351, portanto 01351, Pois. a 967 967 821 821 710. 710. Está certo? Sim, muito obrigada. Nada, Sim, prazer em ouvi-la, muito obrigado. O nome Boas dele férias. é 011. Não, o nome dele. José Romão. Romão, ok. Ou o filho, muito que é o obrigada. Hugo e que é também o gerente da empresa. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado Eu também. vou dizer que venho da parte do senhor. Muito Diga que obrigada, venha da Sr. parte do Especial Informação. Está bem? Muito obrigada. Garantimos o desconto, hein? Não se esqueça. Obrigada. Muito obrigado. Agora vamos fazer uma breve pausa. Regressamos já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora vamos para os aniversários e só temos um. Hoje não há mão cheia, há só um. E é um especial informação com um aniversário muito especial. Vamos ver de quem se trata. Vocês conhecem muito bem. Happy birthday to you, os parabéns a você, que nós damos hoje ao nosso querido amigo, colega de trabalho, Mário Bastos, que faz 53 aninhos. Ainda é uma criança, portanto, para o Mário, um grande abraço de amizade, muitos parabéns, que conto muitos a esse o nosso objetivo. Portanto, Mário, parabéns. E agora, se me permitem, vamos dar-lhe um conselho. Chegamos ao fim desta emissão. Fique com mais um episódio da telenovela Amor, Amor. E quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã com o Ricky Durães aqui, neste mesmo espaço do Especial Informação, a partir das 7 da tarde. Até lá, tenham uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.